Olá, turmas! Chegando com mais uma videoaula de língua inglesa. E na semana passada, ou retrasada na realidade, nós vimos o Simple Present na forma afirmativa. Hoje, nós vamos vê-lo na forma negativa e interrogativa. Mas antes de eu começar a forma negativa e interrogativa, eu vou relembrar toda a forma afirmativa, tá bom? Então hoje nós vamos trabalhar com o Simple Present na sua forma afirmativa, negativa e interrogativa, tá certo? Vamos lá? Preste atenção aí, que eu vou passando as imagens e vou explicando cada uma delas e no final eu vou colocar uma atividade aí para vocês. Fiquem de olho, tá bom? Então, como eu já havia falado, nós vamos começar a aula mostrando aí para vocês a revisão da aula passada, que é o Simple Present na sua forma afirmativa. Você observando aí a imagem, o que é que nós estamos vendo? Nós estamos vendo o verbo to work, que é o verbo trabalhar. Observe que nós temos aí os pronomes I, you, he, she, it, we, you e they, tá certo? Observemos o seguinte, lembra aí da aula passada que quando for he, she ou it, o verbo ele tem a marca do plural, tá certo? Então, I work, you work, he works, she works, it works, we work, you work e they work, tá certo? Nós só vamos colocar aí o verbo no plural ou com a marca do plural quando for he, she ou it, como nós já vimos aí na aula passada. Então agora nós vamos vê-lo, ou Simple Present, né, na forma negativa. Como é feita a forma negativa? Para fazer a forma negativa, nós vamos ter que colocar uma palavrinha que nós já conhecemos, que é o note, né? O note. Para quê? Para que a gente possa estar negando, tá certo? Só que, além de utilizarmos o note, nós vamos colocar o verbo auxiliar também do. Se você observe aí embaixo dessa carinha amarelinha, tem ó, do mais note, que é igual a don't, tá certo? Então, tanto faz eu colocar do, note ou don't. Geralmente, na conversa, nas atividades, no geral, é preferível que se coloque o don't. Ao invés de colocar o do note, coloque o don't, que é uma forma contracta mais simples aí na questão da fala, da comunicação. Isso para o singular. Para o plural, aí nós já vamos colocar o do no plural. Ó, does not, que vai ficar doesn't. Tá vendo aí? Então observe que para o singular, don't. Para o plural, doesn't. Aí nós vamos para o exemplo que está aí na imagem. Temos aí, ó, I don't like, you don't like, he doesn't like, she doesn't like, it doesn't like, we don't like, you don't like e they don't like. Tá vendo aí? Então a gente só coloca no plural quando for he, she ou it. O restante continua no singular. Na realidade chama-se daí a marca do plural, né? Então o que é que vai acontecer? Olha aí na carinha amarelinha. Do mais not vai ser don't. Does mais not vai ser doesn't. Quando é que eu uso o don't? Quando for I, you, we e they. Quando é que eu uso o doesn't? Quando for he, she ou it. Tá certo? Então, toda vez que eu for negar no Simple Present, o que é que vai acontecer? Eu vou colocar o verbo do, que é um verbo auxiliar, mais o not, que vai ficar don't. Eu vou colocar o does mais o not, que vai ser o doesn't. Tá certo? Então, nesta outra imagem, nós estamos vendo aí a interrogative form, que na realidade já traz aí o sinal de interrogação. Lógico, nós estamos na forma interrogativa. Ó, do I work? Do you work? Does he work? Does she work? Does it work? Do we work?
Do you work? Do they work? Então, o que é que está acontecendo aí, turminha? Nós estamos colocando no início aí o verbo auxiliar, o do. Então, observe que na forma interrogativa, nós vamos começar com o verbo auxiliar do e colocarmos o sinal de interrogação aí no final. Se você observar direitinho, vai estar parecido vai estar parecido com a forma afirmativa, acrescida aí do verbo do no início, né? Só que aí, ao invés do work ir para o plural, quem vai para o plural é o verbo auxiliar, que é o does, como você está vendo aí, com a cor diferente, tá bom? Então, quando for I e you, o we e they, você vai colocar o do. Quando for he, she ou it, você vai colocar o does, tá certo? Simplesinho. E não esquecer de colocar o sinal de interrogação, senão vai estar errado, tá bom? Então, sim, observe que é bem fácil. Simples, simples, simples. Então, nesta outra imagem, nós estamos vendo o simple present nas formas afirmativa, negativa e interrogativa. Então, na forma afirmativa, I work. Na forma interrogativa, observe que você só acrescentou o do no final, que é no início, na realidade, que é apenas o verbo auxiliar. Ao invés de ficar I work, ficou do I work. E na forma negativa, o que é que aconteceu? Nós acrescentamos o do mais o not, que vai ficar o don't, tá certo? Então, observe como é bem simplesinho, ó. Afirmativa, I work. Interrogativa, do I work? E na negativa, I don't work. Então, afirmativa, eu trabalho. Na interrogativa, eu trabalho? E na forma negativa, eu não trabalho. Tá certo? Aí, quando você vem aí para o he, she ou it, observe o seguinte. O verbo auxiliar do, ele vai para o plural. Ao invés de ficar do, ele fica does. Tá certo? Então, por exemplo, ó, vamos para a forma afirmativa. He works. Observe que foi o verbo work que foi para o plural, que teve a marca do plural. Quando você vai para a interrogativa, não é mais o work que está no plural, já é o verbo auxiliar, que é o do, que vai ficar o does. Tá certo? E quando você vai para a forma negativa, a mesma coisa. Você colocou o does e acrescentou o not. Agora você tem que observar que toda vez que você estiver fazendo a interrogativa, o verbo auxiliar, que é o do, ele vem sempre antes, vem sempre no início. Então, ó, he works. Does he work? He doesn't work. Tá certo? Então, observe que é bem simples, simples. E nós temos aqui, na aula passada, eu já coloquei. Você observe que para fazermos aí a forma do he, she ou it, o verbo vai para o plural. Então, no geral, eu já expliquei isso na aula anterior, vou apenas aqui estar revisando para vocês. No geral, se coloca o S no final das palavras. Mas existem algumas regras. Lógico, aqui são algumas regrinhas mais básicas. Por exemplo, se o verbo termina em SS, SH, CH, X, o que é que a gente vai fazer? Tem Z também. O que é que a gente vai fazer? Colocar o ES no final. O verbo que termina em consoante mais Y, o que é que a gente faz? A gente vai tirar o Y e colocar o IES. E os verbos terminados em vogal mais Y só acrescentam o S. Né? Por exemplo, ó, olha aí os exemplos. Work. Como é que vai ficar o plural? Works. Dance. Dances. Read. Reads. Speak. Speaks. Tá certo? Kiss. Kisses. Wash. Washes. Watch. Watches. E fix. Fixes. Tá certo? Ó, study. Observe que study, antes do Y, tem uma consoante. Então, você tira o Y e coloca o IES. Então, vai ficar study, studies. Cry, cries. Tá certo? E aí, na questão também dos verbos terminados em Y,
vogal mais Y, o que é que a gente vai fazer? Somente acrescentar o S, ó. Play, vai ficar plays, tá certo? Então, simplesinho, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, depois voltem aí o vídeo do início e vão estudando direitinho, que com certeza é bem fácil, ok? E aí, mais outro exemplo para vocês, só que agora com o verbo live, na forma afirmativa, negativa e interrogativa, tá certo? Então, ó, I live, I don't live, do I live? Ó, então você veja aí, vai fazendo aí a leitura, observando a imagem, que você é igual à anterior, só que muda agora. A anterior foi com o verbo work, agora vai ser com o verbo live, mas é a mesma coisa, a estrutura, tá bom? E depois da explicação, vamos começar aqui a nossa sessão de exercícios, né? De exercise. Então, o primeiro exercício é, você está vendo aí um texto, é um pequeno texto, onde você tem as palavrinhas aí em negrito e você vai simplesmente completar esses espaços que estão aí em branco com essas palavras que estão aí em negrito, tá certo? Seria interessante você fazer a tradução do texto direitinho, no caderno, tudo certinho. Já nessa outra imagem, você tem aí algumas frases utilizando aí o que nós estamos trabalhando hoje. Então, o que é que você vai fazer nessa atividade 2? Apenas copiar essas frases aí no seu caderno e fazer a tradução. Simplesmente isso. Você vai só copiá-las e fazer aí a tradução. E a última atividade, o que é que nós vamos fazer? Completar as frases com o presente simples. Observe que entre parênteses tem aí o verbo to live, to speak, to study. Então, você só vai completar esses espaços aí em branco com esses verbos, tá bom? Lembrando que quando for he, she ou it, o verbo ele tem a marca do plural. E vocês já sabem como fazer aí para colocar os verbos no plural. Tá certo, turminha? Valeu? E aí, gostaram da explicação do assunto, do Simple Present? Bem básico, simplesinho, fácil demais, não é verdade? Então, como eu já havia falado, vocês vão resolver as atividades e vão encaminhar para mim. Essas atividades deverão ser encaminhadas para que eu possa estar corrigindo e dando um retorno para vocês. Mesmo porque nós precisamos fechar a unidade. Eu só posso fechar a partir do momento que vocês me darem este retorno da resolução das atividades, tá certo? Valeu, turma!